A economia brasileira é, sem dúvida, um gigante global. Mas ultimamente parece que esse gigante está com o pé no freio. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nos números para entender as forças que estão, ao mesmo tempo, puxando o país para trás e empurrando para frente. Isso nos leva à grande pergunta, né? O que está acontecendo, afinal, com uma das 10 maiores economias do planeta? É um quebra-cabeça com várias peças e hoje a gente vai tentar encaixar algumas delas para entender melhor o cenário. Olha só que paradoxo. De um lado, a gente tem um sinal claro de desaceleração. O mercado já revisou a previsão de crescimento do PIB para baixo, agora está ali em 1,98%. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um vigor impressionante em outro setor. O agronegócio, um dos grandes motores do país, está com a receita de exportação em alta. Então, como é que pode? Como a economia consegue frear e acelerar ao mesmo tempo? Para entender a primeira parte dessa história, a do freio, a gente precisa olhar para dentro de casa. Existe uma força interna muito poderosa, agindo quase como um freio de mão puxado na economia brasileira. E essa força toda pode ser resumida em um único número: 15%. Esse é o patamar da nossa taxa básica de juros, a Selic. Um número que, acredite, tem um peso enorme em tudo. Mas, afinal, o que é a Selic? De um jeito bem simples, ela é a principal ferramenta que o Banco Central tem para controlar a inflação. Pensa nela como se fosse o pedal de freio da economia. Quando a inflação dispara, o Banco Central pisa nesse freio, ou seja, sobe a Selic para dar uma esfriada na atividade econômica. E só para ter uma ideia do que esse patamar de juros significa na prática, o economista Paulo Rabelo de Castro usou uma definição bem forte. Ele disse que é uma taxa de juros quase pornográfica. É uma frase de impacto que mostra bem a dimensão do efeito que uma taxa tão alta tem no país. E um juro nesse nível gera um verdadeiro efeito dominó. Com a Selic em 15%, o crédito fica muito mais caro, tanto para as empresas quanto para as pessoas. E com crédito caro, o que acontece? As pessoas consomem menos e as empresas investem menos. O resultado final, lá na ponta, é uma desaceleração geral da economia. É uma lógica bem direta. Mas olha, o freio dos juros não é a única peça nesse tabuleiro. O Brasil não existe numa bolha, né? E lá fora, no cenário global, o país está tentando se equilibrar num jogo bem delicado entre duas superpotências. De um lado, a gente tem uma relação diplomática que anda meio tensa com os Estados Unidos. As fontes chegam a descrever como um cabo de guerra. E esse tipo de tensão cria um ambiente de incerteza, que é justamente o que investidores menos gostam. Já do outro lado, em forte contraste, a gente vê o movimento oposto acontecendo com a China. O Brasil está fortalecendo de forma bem ativa uma aliança estratégica com o gigante asiático. É uma manobra clara para tentar diminuir riscos e reduzir os custos nas suas transações internacionais. E essa parceria com a China é bem pensada, bem estratégica. A ideia é começar a usar mais as moedas locais, o real e o yuan, para depender menos do dólar e, com isso, baixar os custos. Isso também ajuda a proteger o comércio daquela sobe e desce do câmbio, sabe? E, no fim das contas, a meta é integrar mais os mercados para financiar grandes projetos por aqui. É uma jogada de longo prazo com objetivos bem grandes. Agora, para a gente entender aquela parte do motor, do vigor, do agronegócio e das exportações, a gente precisa dar um passinho para trás e olhar para a nossa história. Essa dependência que o Brasil tem de produtos primários não é de hoje, não. Isso está no DNA da formação da nossa economia. A história econômica do Brasil é uma história de ciclos. Começou lá atrás com o açúcar, depois veio o ouro, aí o café, que foi importantíssimo. Cada um desses ciclos foi moldando o país. E hoje? Bom, hoje a gente vive um novo ciclo, o das commodities, no qual o Brasil se firmou como uma potência mundial. E essa realidade é muito clara nos números atuais. Se a gente somar só 3 produtos, soja, petróleo e minério de ferro, eles já representam 1/3 de tudo que o Brasil exporta. É um retrato bem nítido de como a nossa economia, mesmo sendo gigante, ainda tem uma base muito forte na venda de matérias-primas. E assim a gente chega ao ponto central de tudo isso. A economia brasileira hoje vive uma batalha constante. De um lado, forças que puxam para baixo e do outro, forças que empurram para cima. Então, resumindo, de um lado a gente tem os freios, essa taxa Selic altíssima, um clima de incerteza política e as tensões diplomáticas. E do outro lado, os aceleradores, a força das exportações de commodities, as novas alianças estratégicas e uma demanda interna que, apesar de tudo, ainda se sustenta. E o que está em jogo aqui é gigantesco.
O resultado dessa briga entre o freio e o acelerador não vai ser só um número no jornal. É isso que vai definir a trajetória econômica e, por consequência, o cenário político do país daqui até as eleições de 2026. No fim, a gente fica com essa pergunta para refletir. Olhando para o futuro, qual dessas duas forças gigantes vai pesar mais? O freio interno dos juros ou o motor externo das commodities? Qual delas vai de fato definir o caminho que o Brasil vai seguir? A resposta para isso ainda está sendo escrita.